Graça e paz, boa noite. Tudo bem, gente? Quanto tempo? Vou esperar o pessoal entrar, né? Sejam bem-vindos a mais um estudo da nossa célula aqui na IVC, Igreja Vida Cristã aqui de Caçapava, São Paulo. Vou dar um tempinho para o pessoal entrar, né? Que tem um atrasozinho até todo mundo ser notificado e entrando. Graça e paz, pastor, seja bem-vindo. Tudo bom? Lembrando que a gente está trabalhando, né? Nós estamos fazendo o estudo dos 12 profetas, desculpa, dos 12 profetas menores da nossa Bíblia. E deixa eu só fechar aqui. E a gente vai estar dando continuidade hoje, né? Sejam todos bem-vindos. Faz tempo que eu não apareço, eu tava com saudade e até fico mais trêmula. Mas Deus é bom, né? Graças a Deus. Esperar só mais um. Ver se vai entrar mais alguém, senão a gente já começa também. Oi, Paulinha, graça e paz. Chegou a tempo, Paula. Que bênção. Gente, eu vou começar à medida que o pessoal for entrando, tá? Aí eles vão pegando a pessoa, ninguém vai se perder, vai dar para acompanhar. Eu me chamo Débora, né? Para quem vai assistir depois, é bom eu até me apresentar. Eu me chamo Débora, eu sou membro da Igreja Vida Cristã aqui de Caçapava, São Paulo. Nós estamos fazendo a nossa célula online. A gente já abordou o estudo dos salmos de peregrinação. Agora nós estamos abordando o estudo dos 12 profetas menores. Nas semanas que já passaram, quem trouxe o estudo foi o Jonas primeiro, depois a Misa trouxe também. Os dois, graças a Deus, têm sido bênção nas mãos do Senhor, tem abençoado as nossas vidas, a gente tem aprendido bastante. E hoje eu fiquei responsável pela tarefa de falar de Amós, né? Eu vou começar fazendo uma oração, daí a gente já dá o início, tá? Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, por mais essa terça-feira em que o Senhor esteve conosco. Agora nós iremos estudar a tua palavra, Pai. Venha com teu Espírito Santo nos dando entendimento, nos guiando, Senhor. Pai querido, me capacite para que eu possa compartilhar tudo aquilo que o Senhor falou aos meus ouvidos, tudo que eu aprendi de ti, Senhor. Que o Senhor possa moldar os nossos caráteres, trabalhar em nosso coração, edificar a nossa vida, transformar, Senhor, os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Pai, toca no coração de cada um, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, como eu já disse, a gente está dando continuidade, né, do estudo dos 12 profetas menores, lembrando que como tanto o Jonas quanto a irmã Misa já falou, os 12 profetas menores, eles são chamados assim, não tem nada a ver com a estatura deles serem pequenos, ou também não tem nada a ver de importância, o grau de importância deles. São chamados de menores porque os escritos que eles deixaram, o registro deles são menores, né? Se você for comparar a quantidade até de todo o livro, é menor do que um dos livros dos profetas maiores. Mas isso não vai comprometer as lições, sabe? O significado, o aprendizado de que cada um deles. A semana que vem, acho que é o Jonas que vai falar, o profeta tem um capítulo só. E tem aprendizado também.
O de hoje a gente vai trabalhar com Amós, né? Nós vamos falar sobre política e justiça social como parte da adoração. E o livro dele é dividido em nove capítulos, tá? Primeiro, quem que foi Amós? Amós, ele foi um homem simples do campo, né? Primeiramente, ele não era profeta, ele não estudou numa escola de profeta, nem o pai dele era profeta, nada. Ele era pastor de ovelhas, cuidava, né, de bois, ele cuidava do campo mesmo, ele era um trabalhador rural. E o próprio texto, os primeiros versículos que vão ter, no capítulo 1, versículo 1, versículo 2, e depois no capítulo 7, quando Amós encontra Amazias, que é um outro sacerdote, que ele vai falar a referência dele mesmo, ele vai explicar quem é ele, né? Então, se a gente for lá no capítulo 1, no versículo 1, ele vai falar as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E disse, o Senhor bramará de Sião, e vai dar continuidade à profecia que vem do Senhor Jesus, de Deus, né? No capítulo 7, Amós vai responder a Amazias assim: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Ou seja, Deus, ele não precisa de pessoa letrada, não precisa de pessoa famosa, ele capacita quem ele escolhe. E Amós, ele deixa bem evidente isso, né? Ele é uma pessoa totalmente simples. Quando você vai ler, quando li Amós pela primeira vez, né? A gente vai ler, pra gente agora, século XXI, é uma linguagem um pouco até difícil. Depois que você percebe a origem do profeta, né? Todo aquele cenário, você percebe que ele tá usando algo que é comum do dia a dia dele. Então, é algo bem simples, né, para o pessoal da época. É importante lembrar que ele era pastor. E o pastor naquela época não tem essa conotação que a gente dá, né? Hoje o pastor é aquele que cuida do rebanho do Senhor, é aquele que cuida de uma igreja, né? Aquele que pastoreia, né? Mas na época, né, do Antigo Testamento, na época de Israel, da Bíblia, pastores não eram tão conhecidos assim, era uma profissão normal de quem cuidava de ovelha. Então, Amós, ele não tinha tanto glamour, mas mais uma coisa que permitia que Deus se evidenciasse na vida dele, né? Sua origem pode ser notada em todo o livro, com os termos que ele usa, né? Como ele era uma pessoa bastante de campo, ele vai usar termos como o leão, o girá, quando ele vai falar de Deus, ele vai falar sobre, ele vai usar um exemplo, né, mais pra frente sobre o urso, de serpente, vai falar sobre plantação, de ceifa, de horta, de chuva. Ele vai tratar também, é interessante no capítulo 4, ele vai falar de vaca de Bazã, né? E então ele usa algo bastante comum da profissão dele para entregar a profecia que Deus colocou na vida dele, né? Todas essas falas, elas vão deixar bem claro que, embora ele tenha sido um homem simples, ele tinha um profundo conhecimento da realidade do mundo ao seu redor e que Deus estava intervindo no mundo e trabalhava na vida dele, né? O significado da palavra, do nome Amós, significa carregador de fardos. Por que é importante a gente saber disso? Porque ele traz o fardo do julgamento para o povo de Israel, das atitudes daquele povo naquela época, o que eles estavam fazendo, né? A origem de Amós, como eu já li aqui, no versículo 1 do capítulo 1, ele vai falar que ele é um dos pastores de Tecoa. Tecoa ficava entre 9 e 16 quilômetros do sul de Belém. E foi um dos lugares fortificados por Roboão para a proteção de Jerusalém. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, Amós era um profeta do sul, né?
Ele era um profeta do reino do sul, de Judá, mas ele profetizou no norte, no reino de Israel. Então Deus chama ele de Tecoa para que ele possa profetizar e entregar a sua profecia e o castigo que estava vindo sobre a nação. Por ser um lugar alto, Tecoa era utilizado para dar os avisos, né, de trombeta. Então avisava quando estava vindo batalha, etc. E embora Amós fosse pastor e cultivava figueiras no reino do sul, como eu já disse, ele vai profetizar no reino de Israel, no reino do norte. Vamos lá. Características da mensagem dele. Amós, ele fala contra o que explorava e esquecia os necessitados. Por isso que a gente vai falar sobre as questões políticas e sociais da época. Ele se caracteriza por ser um clamor pela justiça social, por isso o tema do nosso estudo é Amós, política e justiça social como parte da adoração. O contexto, para quem Amós pregou? O conteúdo de Amós, primeiro, ele vai ser direcionado, né? Primeiro no primeiro capítulo e no segundo capítulo, Amós ele vai profetizar para nações gentílicas, para as nações que não eram a nação de Israel. Então ele vai usar alguns termos de Gaza, né? Vai falar de Tiro, mas depois ele volta para Israel. E a principal, o foco da profecia é o povo de Israel. Então ele vai falar, ele vai abordar sobre as mães e as mulheres ricas da época, vai falar sobre os pais que levavam os filhos à idolatria, vai falar contra os fazendeiros, contra os soldados, contra os juízes, contra os homens de negócio, vai falar sobre a questão dos adoradores, a adoração, sobre os líderes de Samaria, vai falar focado o próprio sacerdote Amazias, que vai se colocar no meio da profecia, e daí ele parte para uma coisa mais pessoal, né? Claro que por intermédio de Deus. Ele vai falar para os homens e as mulheres e jovens, e por último ele aborda todo o povo de Deus que estavam todos em pecado. Quem que era o rei na época da profecia? No reino do sul de Judá era o rei Uzias, e no reino do norte era Jeroboão, né? Como a história vai dizer, para ficar mais fácil, é Jeroboão II, tá? Pra gente se situar melhor. E Uzias reinou em Judá desde 792 até 740 a.C. e Jeroboão II no reino de Israel de 793 a 753. Quando a gente fala reino de Israel, depois da divisão, né, do Reino Unido de Israel, que ficou 10 tribos no norte e 2 tribos no sul, quando a gente fala reino de Israel, tá falando das 10 tribos, tá? Amós, ele foi o profeta de Israel, ou seja, do reino do norte, desde 760 até 750 a.C., e ele foi contemporâneo de Jonas e de Oséias, né? Oséias, vamos para não fazer bagunça, Oséias, quem foi que falou a respeito dele na semana retrasada foi o irmão Jonas. Jonas, quem falará a respeito dele daqui 2 semanas, se eu não me engano, se a conta estiver certinha, vai ser a irmã Misa, né? E esses também são profetas menores. O plano de fundo político e espiritual. Dividiu-se o reino de todo Israel, tá? O que aconteceu? As 10 tribos que formavam o reino do norte, eles não obedeciam à lei de Deus, eles se esqueceram. Passaram inúmeros reis, se eu não me engano, 19 ou 20 reis, de 8 a 9 dinastias diferentes, e todos eles, acredite, todos eles não andaram nos caminhos do Senhor. E fizeram mal à vista do Senhor e levaram o povo à ruína e ao pecado, né? Mas, se a gente for olhar para um plano de fundo político, econômico, Israel estava ótimo. O Reino do Norte, ele estava fortificado, já não estava tendo guerra com o Reino do Sul mais. As nações ao redor não estavam, né?
oferecendo perigo, ele estava bem militarmente, economicamente estava sendo próspero, e isso fez o povo esquecer-se de Deus ou até mesmo não valorizar o cuidado e a adoração ao Senhor. Então, a nação tornou-se mais egoísta, né? E daí começou a explorar a classe mais pobre em busca da questão econômica, entre ficar mais rico, e o povo começou a se centrar em si mesmo, esqueceu-se de Deus, deixou de ser teocêntrico e passou a ser antropocêntrico, ou seja, o homem começou a ter valor, né? A satisfação, começou a buscar a satisfação dos prazeres próprios, que é o que a gente chama de hedonismo. E eles começaram a ficar indiferentes para Deus, com a questão do Senhor e a adoração dele. E a adoração deles acabou sendo corrompida, embora politicamente e economicamente estava tudo ok, espiritualmente o povo estava em declínio. E moralmente também, né? A moral deles estava sucumbindo. Qual que é a mensagem do livro, né? O versículo 2 vai falar: e disse, o Senhor bramará de Sião. E essa é a chave. O que Deus bramou? Quando eu leio, fica até uma dica, quando eu li esse profeta, eu fui anotando os termos que se repetiam. Aí sempre vai ter alguma coisa que, puxa vida, se repete, a necessidade de dar ênfase. Então eu preciso gravar isso. Então, um dos termos que mais se repetem é assim diz o Senhor, pela minha conta, pode aparecer mais vezes, né? Mas apareceram-se no mínimo 13 vezes durante todo o livro. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E vinha, né, a escrita, a profecia. Depois, ouvi esta palavra, que a gente vai ver do capítulo 3 ao capítulo 5, repete no mínimo umas 3 vezes. Ouvi esta palavra, ouvi esta palavra, ouvi esta palavra. E depois a palavra portanto. E o portanto sempre vem seguido de um castigo ao povo. Então, falou do que o povo pecava, do erro do povo, e vinha com, portanto, eu vou fazer isso, portanto, vai acontecer aquilo, ok? Acusações contra as nações. Aí a gente vai começar a entender como que ficou dividido. Nos capítulos 1 e no capítulo 2, né, lembrando que Amós tem 9 capítulos, então nos primeiros 2 capítulos, Amós ele vai profetizar primeiro para as nações ao redor de Israel. Então ele vai começar a profetizar contra os inimigos de Israel, falando dos seus pecados e decretando seus castigos. Aí você vai ver lá, se você for ler, e eu recomendo a leitura, você vai ler citado lá, Damasco, o que está apontando? Deus está bramando contra a Síria. Vai falar sobre Gaza. Gaza era uma das capitais de Filístia, onde estavam os filisteus, um dos inimigos do povo de Deus. Depois vai falar também sobre Tiro, que é a capital da Fenícia. Edom, o que é Edom? São os descendentes de Esaú. Edom tem uma guerra histórica com o povo israelita. Para quem não entende muito, não conhece muito, eles são os descendentes de Esaú. Esaú, irmão de Jacó. Jacó é o pai de Israel e Esaú, o pai de Edom. Depois também vai proferir contra Amon e Moabe. Quem que é Amon e quem que é Moabe? Os amonitas e moabitas são descendentes de Ló, daquele ato incestuoso, depois lá de Sodoma e Gomorra, que as filhas vão se deitar com o próprio pai para dar descendência para ele. Então, é uma nação corrompida e inimigo do povo de Israel. E depois ele vai falar de Judá. E quando o povo, né? Você imagina, Amós, profeta de Deus, profetizando contra, né? Você fez isso, o castigo é esse, para todas as nações ao redor. E você imagina o povo lá, já estava com seu ego lá em cima, todo feliz, né? Tudo em paz. Enquanto está falando dos outros, ótimo. De repente, Amós, ele volta para o povo do Senhor. Ele volta para Israel. E quando ele volta a sua boca, o seu alto-falante para o povo de Israel, ele começa a anunciar os vereditos do Senhor, a apontar cada pecado e colocar o castigo que Deus tinha colocado mediante a falta de arrependimento deles. E daí, né, imagina o povo, vai, é isso aí, Deus, tá vendo? Ninguém vai tocar no ungido do Senhor. E de repente Deus vem e fala, mas vocês também estão em pecado.
né? E a gente tem muito a aprender com ele, né? E dá muito temor. Eu confesso que eu li esse livro tremendo, porque como diriam, é forte a mensagem. Mensagem sobre os pecados de Israel. Então, do capítulo 2, versículo 7, até o capítulo 6, vão ser apontados os pecados de Israel, né? Amós vai apontar a gravidade desses pecados. E eu até vou ler do jeito que tá, que o comentarista Hernandes Dias Lopes, ele vai falar assim: demonstra que o pecado do povo de Deus é ainda mais grave, hipócrita e danoso do que o pecado dos ímpios. Lembra que ele tinha bramado contra as nações exteriores e agora ele se volta para a nação de dentro, né? Agora é para Israel. E daí o pecado era mais forte, mais danoso, mais grave, porque era hipócrita. Porque grave porque é marcada, apesar de ter maior conhecimento das leis morais, cívicas e divinas, o povo pecava. O povo sabia de todas as leis. Hipócrita por apontar o pecado dos outros povos sem considerar o seu próprio pecado. E danoso porque quando o povo de Deus peca, provoca mais escândalo. Afinal, não era para ser santo, não era para ser separado? Os juízos de Deus começam pela sua casa, mostrando que maiores privilégios implicam em maiores responsabilidades. Acrescenta um pensador puritano que o povo de Deus peca contra maior luz, contra maiores princípios de vida e mais íntimo relacionamento. E é por isso que era tão forte. Nada comum dos dias de hoje, né? A nação do povo de Israel era a nação que conhecia as leis divinas e ainda se pecava. Apontava o erro e o pecado dos outros. Eram hipócritas, pecavam do mesmo jeito. E imagina, gente, o escândalo, porque eles já sabiam das leis, apontavam os outros e ainda pecavam. Isso era tamanho escândalo, né? Deus acusava os israelitas. Daí, o que vai acontecer? Do capítulo 2 ao capítulo 6, ele vai fazer várias acusações. Eu separei algumas, então vamos lá. Primeiro, aí, uma coisa que eu vou convidar vocês a fazerem. Vai imaginando se tem alguma coisa a ver com os dias atuais já, sabe? Tenta pensar, poxa vida, será que isso acontece nos dias de hoje? Você vai, assim, eu não vou esconder que você vai perceber que tem sim. Primeiro, eles escravizavam os próprios compatriotas, os próprios irmãos. Ou seja, o povo israelita mais rico escravizava o mais pobre. Exploração do povo mais pobre. Segundo, o sistema judiciário estava comprometido. O que acontecia? Eles aceitavam o suborno em favor dos mais ricos, né? Os mais pobres eram explorados. Terceiro, alguns incestos eram praticados. Lembrando que foi feito 2 templos para que o povo não fosse a Jerusalém para adorar a Deus, o verdadeiro Deus. E daí nesses 2 templos que estavam lá no norte, na nação do norte, foi colocado bezerros de ouro. Então estava tendo sincretismo religioso, mistura de religião, pecado ali dentro, né? Então tinha sacerdotisas que né, como fala, fazia atos sexuais ali em cerca de adoração, que eles diriam. Mas não é adoração a Deus, eles estavam adorando qualquer outra coisa. A Baal, a eles mesmos, mas menos ao Deus Todo-Poderoso. E esse caso de incesto, por exemplo, né, se um pai vai lá e adora, né, entra uma sacerdotisa, o filho que vai na mesma sacerdotisa tá pecando, então eles estão tendo relação com a mesma mulher. Isso também poderia ter acontecido fora desse contexto. Outro ponto, cobrança de impostos absurdos. Não tem nada a ver, hoje a gente nem paga imposto, né? Mas já acontecia naquela época. Outra coisa, superinflação dos alimentos e produtos. Os produtos estavam com preço abusivos. Lembra que impostos têm a ver com o próprio Jeroboão II, né? O governo que institui os impostos. Mas quando a gente fala em preço, precificação tem a ver com o povo, com a classe mais rica. Então eles estavam impondo maior preço para aqueles pobres, para as pessoas pobres. E além de ser mais caros os produtos, a qualidade dos alimentos era inferior. Então o que eles ofereciam para os mais pobres? Se fosse trigo, era o refúgio do trigo, era aquele que caía no chão, era aquele contaminado com outras coisas, sem ser aquele puro, né? Além de mais caro, era sujo, era super inflacionado.
O estilo de vida deles estava sendo muito extravagante. Né, quando ele vai usar o termo de vacas de Bazã lá no capítulo 4, as mulheres, as mulheres elas chamam, elas pedem pro marido que elas querem mais coisa, para mostrar que elas poderiam mais. Outro ponto, tentativa de calar os profetas que se opunham aos atos errados, tá? No versículo 13, 11, deixa eu ver, no versículo 12 do capítulo 2. Eles tentam tanto corromper os nazireus de Deus quanto os profetas. O nazireu, se você lembrar de Sansão, é aquele que não pode, ele como fala, oferecido a Deus, ele não pode beber bebida alcoólica, né? Beber vinho, cortar o cabelo, tocar em morto, tem todas umas regras que eles deveriam seguir. E o povo estava corrompendo. Os próprios profetas tinham que se calar, os profetas verdadeiros, né? Eles tentavam calar. É claro que Deus ele levantava e quando Deus abre a boca, não tem como fazer ele fechar. Quando Deus brada, quando Deus brama, não adianta você tampar a sua voz, a voz dele ecoa. Ele faz o mundo, ele faz o universo e ele faz o que ele diz que vai fazer. Práticas religiosas sem o peso espiritual verdadeiro. As pessoas viviam de aparência e não de essência. Iam aos ditos templos religiosos, mas não estavam adorando a Deus. Ao decorrer do texto, o próprio profeta vai falar, né, Deus acusando de que eles faziam festins, festas com muito barbúdia, né, com muita bagunça, com muito som, alaridos, mas que isso não era verdadeiro, era só falação. Tem nada a ver com os dias de hoje também. Mistura de prática pagã aos cultos destinados em serviço ao Senhor. Já falamos disso. Crença que o futuro era promissor para a nação israelita. Ou seja, Amós ele vai falar, vocês ficam pedindo que o dia do Senhor venha, mas vocês não sabem o mal que vai vir para vocês. Porque o dia dele é dia de juízo. Se a nação atualmente já estava pecando, eles iam colher o que eles estavam plantando. E se eles iam colher o que estavam plantando coisa ruim, a colheita seria ruim, né? Mas eles acreditavam, porque estavam cegos por causa da prosperidade econômica deles atual, eles achavam que futuramente eles também iam colher bênção, iam colher vitória. E isso é o início da nossa teoria da prosperidade, que a gente continua vendo ao decorrer dos nossos dias e que a gente tem que tomar cuidado. Depois, segurança no poder e força do exército em suas defesas militares. Lembrando que o povo de Israel, a força vinha de Deus. Se Deus não estivesse na batalha, eles não iam vencer. E isso Deus deixava bem claro. Não pare de confiar em carros, em cavalos, em mão humana. Sou eu que faço, o próprio Deus. Eles estavam se vangloriando e enaltecendo o próprio eu, supervalorizando-se, tornando uma sociedade cada vez mais antropocêntrica, né? Eles se saciavam para depois pensar em Deus e ofereciam um resto para Deus. Descrença na soberania de Deus contra as demais nações, né? Ou seja, Deus, eles eram os israelitas, sabiam que era a nação escolhida por Deus e achavam que Deus era soberano e trazia coisas boas só ali. Eles na concepção deles, Deus nunca ia usar as nações ao redor para corrigi-los. E é aí que existia o engano, né? E existe. A soberania de Deus abrange tudo e a todos. É Ele que coloca reis, é Ele que tira reis, é Ele que faz, é Ele que desfaz, é Ele que abre porta, é Ele que fecha a porta. Deus é Deus e Ele tem o poder de tudo nas suas mãos. E o povo de Israel tinha se esquecido disso. Tinha corrupção naquela época. Hoje, graças a Deus, não tem corrupção mais. Existe corrupção ainda, infelizmente, mas já havia, naquele tempo. O comércio era desleal. Eles amavam muito ao lucro, muito mais do que a honestidade. E daí tem outras coisas, várias outras coisas que eles vão apontar, né? O sistema jurídico, eles aceitavam o suborno até de sandália, né? Qualquer coisa que pagavam para ele em favor dos mais ricos, esquecendo os mais pobres. Gente, tem muito a ver com a atual situação. Se os nossos governantes dessem uma lida em Amós, percebiam o quanto que a gente tem que se arrepender. Depois, no capítulo 7 até o 9, versículo 10, vai falar sobre o futuro julgamento de Deus, né? Deus ele vai mostrar para Amós
gafanhotos, né? Os gafanhotos, lembrando que a primazia da colheita tinha que ser de Deus. Jeroboão, segundo, já errou ali. Ele já pegava a primazia para ele, né? Os primeiros, os melhores. Imagina se ele era próximo politicamente, ele oferecia muito para os seus, né? Para o seu reino, para todo mundo dali. Então, ele pegava o melhor em muita coisa. Sobrava o resto, e o resto Deus deu uma visão que os gafanhotos iriam comer. E também o próprio fogo. O fogo viria do abismo e queimaria a terra. Ou seja, além de os gafanhotos acabarem com a plantação, a terra não seria mais fértil, mais nada seria cultivado lá. E daí a palavra, né, o capítulo 7 vai mostrar que vai escrever assim: o Senhor se arrependeu. Isso daí é na versão Almeida. A gente tem que tomar cuidado com isso, o pastor já falou algumas vezes, mas nunca é demais a gente destacar que Deus ele não se arrepende. Aqui, a melhor tradução para a nossa língua seria: Deus teve misericórdia, né? Deus teve compaixão diante da oração do seu profeta, do seu servo Amós. Ele vai interceder pela nação quando Deus dá essas visões para ele. Depois, Deus vai mostrar para o profeta um prumo. Prumo já era usado naquela época e ainda assim é usado em construções civis na nossa época. E ele vai mostrar que um muro foi erguido a prumo, né? Ele está falando da própria nação de Israel. Mas quando for passar da linha do prumo de novo, está torto. Ou seja, Israel saiu dos seus caminhos. E aí no meio disso tudo vai surgir o sacerdote Amazias em Betel, que vai tentar expulsar Amós, e daí Amós, a maldição de Deus volta-se totalmente para Amazias, e daí esse é específico para a casa de Amazias, para a esposa dele, para os filhos dele, para ele. E uma coisa que eu aprendi é: ai daquele que tenta calar a voz do Senhor. Gente, quando Deus fala, lembra que a gente já estava falando? Quando Deus fala, ele faz. Quando ele abre a boca, não tem quem cala. E daquele que se coloca no caminho do Senhor quando ele está corrigindo, quando ele está fazendo. Deus, ele mostra que aqueles que tapam os ouvidos da sua voz fecham as portas da graça com as suas próprias mãos. Tenhamos cuidado com isso, gente. No capítulo 8, Deus vai dar para Amós uma visão de frutos maduros, né? E esses frutos maduros estão mostrando, representando o povo de Israel que já estava pronto, já estava maduro para receber o castigo e a repreensão divina. E daí no versículo 11 vai falar: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Ele vai mostrar nesse versículo que teve um arrependimento tardio. O povo iria sentir fome e sede da palavra de Deus, mas não acharia, não teria contato com isso. Misericórdia, né? E no final do capítulo 9, vai ter a aplicação do castigo divino e promessa de restauração. No capítulo 9, depois de Deus proferir todos e apontar todos os pecados de Israel, todos os pecados das outras nações, Deus ele vai se levantar como juiz e vai aplicar o seu veredito, ele vai dar seu decreto. Agora vai acontecer isso. E ele deixa claro que nada nem ninguém foge do decreto. Muitas das vezes a gente quer fazer que nem Adão, né? Adão e Eva. Peca e quer se esconder. Mas quem somos nós para se esconder da presença do Senhor? Lembra que o salmista vai dizer, né? Se eu subir aos céus, o Senhor vai estar lá. Se eu descer, o Senhor estará lá. Porque Deus está em todo lugar. E Amós 9, versículo 5, porque o Senhor Deus dos exércitos é o que toca a terra. Olha que sensível isso, toca a terra. E ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão. E ela subirá toda como um rio, e abaixará como o rio do Egito. Gente, que palavra forte. Olha, uma pessoa simples, tirada lá do meio do campo, Deus levanta, dá voz para ele, fortifica ele, manda, vai profetizar. E ele obedece. A partir do momento que ele obedece, ele sabe que é Deus que toca a terra, ele derrete a terra e Deus faz tudo. Deus vai lembrar o povo que os olhos deles estão atentos, assim como está escrito lá em Provérbios, né? Que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E daí ele vai deixar bem claro que os olhos do Senhor também estavam contra o reino pecador.
Os olhos do Senhor também estão nos contemplando, gente. A gente precisa estar atento nisso. Deus, ele não fecha os olhos, ele não descansa, Deus não pisca. Não adianta a gente achar que não tem ninguém vendo, porque sempre há alguém vendo. Deus está vendo e Deus é santo. Nós devemos tomar cuidado com o que nós fazemos na presença de qualquer pessoa ou na ausência de qualquer pessoa também. O Senhor, ele vai avisar a casa de Israel que eles vão passar pelo seu crivo. O que é crivo? É uma peneira. Só que ao contrário da peneira comum, né? Eu pensei muito numa peneira de construção, quando eu li essa parte. Mas você está peneirando areia. Vai cair areia boa e vai ficar as pedrinhas, os pedregulhos na peneira e você vai jogar fora. O crivo de Deus vai ficar na mão dele. Apenas aqueles remanescentes, aqueles que são bons. O ruim não cai por terra. Pelo contrário, o ruim cai por terra e o bom fica com ele, né? E ele vai falar que os pecadores iriam morrer à espada, mas ele destaca que a casa de Jacó não seria totalmente destruída. Tem um adendo no versículo 11 que ele vai fazer uma promessa, que é do reino messiânico, ou seja, de Jesus Cristo, né? Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade. Ou seja, lembra que Deus tinha feito uma promessa para Davi que o reino dele ia se perpetuar? Ele só está relembrando o povo, através do seu profeta, que a palavra dele não mudou e que ele ainda ia trazer o seu filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo era descendente de Davi, da mesma tribo. E que aquele que se levantaria ia ser um reino, teria um reinado perpétuo, né? E o reino de Jesus, ele se estende eternamente. E o livro vai terminar com a libertação do povo, né? Ele vai prometer assim: eu trarei do cativeiro o meu povo Israel, no versículo 14 e 15. E eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto. E plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Uma coisa fica certa: o juízo de Deus, ele pode parecer tardio, mas ele virá. Parece aos nossos olhos, porque a gente não tem o tempo nas nossas mãos. Às vezes a gente fica preocupado, nossa, mas né, não existe Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda, ele vem no tempo certo. Ele não falha e também não tarda. E depois de alguns anos, né, a Síria vai cercar Israel, vai cercar Judá. E depois de 3 anos de cerco, pensa num povo cercado, não podendo sair durante 3 anos. Então peste entrando, muita coisa ruim acontecendo lá dentro. Eles conseguem incendiar fogo, tacar fogo no castelo, destruir as casas, passar espada, matar. Lembrando que os assírios eram conhecidos como um povo perverso, ruim. Então eles matavam homem, mulher, criança, eles não ligavam, gente. Tem até, acho que é nessa profecia mesmo de Amós, que fala que os assírios, eles usavam ganchos, eles colocavam ganchos no nariz e na parte inferior dos lábios para arrastar os cativos, gente. Então, eles eram uma nação perversa e pagã. Mas, assim como os israelitas exploravam o seu próprio povo, eles seriam explorados por uma nação pagã, né? Por uma nação gentia. E a gente aprende o que a gente colhe, o que a gente planta. Tanto o povo de Israel... não importa se você tem privilégios, se isso, se aquilo, não. Se você errou, você vai pagar. Deus vai fazer você viver as consequências das suas atitudes, né? Os assírios, eles depois de cativos, eles trazem outras nações para Samaria, e daí tem até uma mistura híbrida ali, e nascem os chamados samaritanos, né? E quando a Síria termina de arrasar Israel, só restaria o pequeno remanescente do povo. Amós, ele deixa claro que a Síria era apenas a vara da ira de Deus, castigando o seu povo por causa dos seus pecados. Uma coisa que a gente precisa entender: tudo acontece com permissão de Deus, seja Deus fazendo ou permitindo. Mas os vírus Deus permitiu, né? A gente precisa ter isso na cabeça. Mas como que Deus vai permitir isso? Meu querido, a gente não tem que preocupar
por quê, como, a razão. A gente precisa aprender a lição. O que eu tenho que me arrepender, o que Deus quer me ensinar, o que eu preciso voltar, o que eu tenho que pensar, refletir. Porque não adianta, isso vai durar enquanto a gente não se arrepender e não se cobrir de pano, de saco, de cinzas, sabe? Nós precisamos nos voltar ao Senhor. E em que aspecto essa história de Amós vai falar com a gente diretamente? Todos esses pontos que eu fui falando para vocês, enumerando que Amós foi apontando para o povo de Israel sobre os seus pecados. Se você fez o que eu te falei, de pensando se tem agora, certamente todos eles a gente ainda faz, sabe? É um texto tão antigo, mas tão atual, poderia dizer que o texto está sendo refletido nos dias de hoje, gente. A gente ainda peca. O Amós, ele é como se fosse um alto-falante para nós mesmos, sabe? É como se Deus tivesse escrito isso daqui ontem, gente, falando do que a gente tem vivido. A semelhança do povo daquela geração da época de Amós, a gente ainda comete a mesma atrocidade política, moral e religiosa. Primeiro, vamos olhar no âmbito mundial, né? A gente pode analisar a população mundial, muitas pessoas sofrendo, passando fome, guerra, frio, algumas pessoas sendo indiferentes a isso. Tem reinos, né? Existem aí países, ditadores que proíbem venda de Bíblia, propagação do Evangelho, não pode nem comprar pela internet, você não pode ter uma Bíblia, você é preso, você pega fogo. Países, eles subjugam outros países para poder explorar. Existe a exploração do trabalho humano, porque é muita população, eu tenho que ter muita mão de obra, eu posso pagar menos. E a gente sempre pensa no lucro, né? Desfavorece os necessitados. Aí a gente aumenta um pouquinho a lente e vai olhar para o Brasil, né? Vamos olhar para o nosso povo. O que acontece quando a gente olha no nosso povo? A gente vê corrupção para todo lado. É no sistema judiciário, é no legislativo, é no executivo. A gente conhece aquela história do Lava Jato, gente. Você acha que só foi naquela época? Não foi. Sempre houve corrupção no Brasil, sabe por quê? Porque nós somos corruptos. É horrível ouvir isso. Mas a gente cola, não devolve o troco do pão, mente, engana. E quando sobra com poder lá nas mãos, a gente reflete e faz isso com mais ênfase, com mais poder, gente. O que acontece? A gente mostra muita divergência nas esferas sociais. Sabe aquela música? Você deve ter ouvido falar eu não lembro como que é o nome das mulheres que cantavam. Eu lembro que era do bom, xibom, xibom, bom, bom. Que o de cima sobe e o de baixo desce. Exatamente isso. A gente se preocupa em subir. O mais rico fica cada vez mais rico e o mais pobre cada vez mais pobre. Uma exploração. O dinheiro que deveria ser direcionado aos necessitados, aos carentes, à saúde pública, à escola, à merenda escolar é roubado. Gente, tem até gente que rouba merenda, rouba remédio, vai para conta bancária lá no exterior, para paraíso fiscal, o dinheiro do cofre público some, de repente não se devolve. Gente, nós estamos numa nação perversa, corrupta. Depois, se a gente olhar isso, mas é só aí no mundo, né, secular, é só no mundo, não. Se a gente olhar para a igreja, nós precisamos nos voltar ao verdadeiro evangelho. A gente focando ainda mais, muitas das nossas igrejas, as igrejas brasileiras estão corrompidas, elas estão cada vez mais lotadas de pessoa, de religiosidade, mas ela está podre, ela tá sem espiritualidade nenhuma, sabe? A gente enaltece muito a performance e esquece da essência. Tem que ser bonito, a parede tem que ser bonita, tem que ser pintada, a mobília tem que ser nova, tem que ser confortável, tem que ter ar-condicionado, mas Deus não é priorizado, a palavra verdadeira não é anunciada e a gente se esquece do que a gente vai fazer no culto. Primeiro a gente vai adorar a Deus, depois a gente vai aprender e vai ser exortado, e depois pessoas vão aprender que são pecadores e vão se arrepender, mas a gente se esquece disso e vai lá para se gloriar, vai lá para adorar o próprio Deus que a gente cria, gente, sabe? A nação brasileira, na questão de igreja, ela vai lembrar muito, aqui em casa tem um cestinho de ovo, que às vezes eu passo, né, acontece isso em toda casa, da sua casa deve acontecer, de um ovo tá estragado, e às vezes eu passo, minha mãe passa, e a gente fala, nossa, tá um cheiro ruim, tem um ovo estragado, aí a gente olha, é tudo igual.
Mas imagina Deus olhando, aparentemente está tudo igual, mas aquele cheiro subindo para as narinas de Deus, aquele cheiro podre, sabe? A gente é só casca, a gente tem que tomar cuidado com isso. A igreja brasileira está sendo casca e o conteúdo é podre, é sujo, é jogado fora, não dá para comer. E Deus, ele joga fora isso, gente. E a gente precisa tomar cuidado. Quando a gente vai falar sobre indivíduo, da questão do indivíduo, a gente substitui o centro das nossas vidas, arrancando Deus do trono dos nossos corações, e a gente se assenta no trono que era destinado a Deus. A gente exige que nossas vontades e nossos desejos sejam cumpridos. Cultuamos a adoração própria, o culto ao corpo, aos sentimentos, inteligência, força humana. Queremos, assim como Jeroboão, temos a primazia de tudo, esquecemos o Senhor. E a gente acaba esquecendo Deus, deixando Deus de lado, né? Quando a gente... Quando vamos para sua casa, a gente acaba oferecendo lixo na nossa boca. As nossas orações, além de rápidas, elas são superficiais. E elas são vazias, gente. Sabe aquela oração que você faz correndo antes de comer, porque você precisa sair, você precisa comer rápido? E Deus, ele não quer isso. Ele quer desejo, ele quer cuidado, ele quer entrega. A meditação das escrituras, elas são sempre a procura de respaldo bíblico para nossa... A meditação... Desculpa, gente, é que tá tendo um... Pronto, vou voltar. A meditação das escrituras são sempre a procura de respaldo bíblico para as nossas atrocidades. Nossos devocionais são carregados de tentar compreender como nós funcionamos e como Deus pode nos servir, ao invés de procurarmos compreender os seus caminhos divinos e como podemos melhor servi-lo, sabe? A gente está muito preocupado quando a gente vai meditar na Bíblia. Eu já tenho um tema, já sei o que Deus quer falar comigo, né? Eu suponho isso, e daí a gente vai cavocando a terra, querendo algo só para enaltecer o ser. Queremos a luz divina para iluminar o nosso próprio caminho, ou melhor, o que a gente faz de atalho para chegar num pódio que a gente mesmo criou e a gente perde a nossa corrida. Nos lembramos de Deus quando nós somos assolados por males, por doença, por guerra, por tristeza, por vírus. Aí a gente se ajoelha, a gente se cobre de pano de saco, de cinza, a gente se humilha, a gente se arrepende, mas é uma humilhação fajuta, um arrependimento falso. A gente precisa se entregar verdadeiramente. A gente precisa a gente pede muita paz, muito sossego, a gente quer água de coco e sombra fresca, mas a gente precisa ter uma entrega verdadeira, né? Nós somos confrontados pela palavra. Deus, uma coisa que eu aprendi, Deus não é para ser lembrado, ele é para ser priorizado na nossa vida, e que Deus possa ter misericórdia de nós frente a tudo isso. Pois quando ele se levantar do seu alto e sublime trono para nos trazer juízo, assim como ele fez para o povo de Israel, não tem quem possa nos livrar. Se Deus for... Lembra que tem a palavra, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus for contra nós? Não há ninguém que possa ser por nós. E que isso não venha acontecer, que nós possamos tomar cuidado com isso. Precisamos lembrar da importância de obedecer a Deus e não aos homens. É preferível morrer pela obediência do que viver pela desobediência. Mas o que a gente pode fazer? A gente deve lembrar do que está escrito lá em 2 Crônicas. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei os céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Gente, tem muito aprendizado. Desculpa, eu acabei sendo bastante longa, mas a gente já vai concluir. Além de tudo isso que a gente tem que tomar cuidado no âmbito mundial, brasileiro, na igreja, individual, a gente tem que tomar cuidado para não ser só casca, ser conteúdo, e ser conteúdo bom, né? Ter coisa boa dentro de nós. A gente pode concluir em 4 pontos importantes. Primeiro, nós somos privilegiados pela graça de Deus que nos trouxe a salvação. Mas a gente deve lembrar que privilégio traz responsabilidade. E onde há responsabilidade, existe a cobrança e a necessidade de prestação de conta. Então, somos privilegiados? Amém.
Somos escolhidos, recebemos a salvação, mas nós vamos prestar conta de nossas obras. E como que nós estamos? Segundo, o pecado é a maior fraude que existe. Ele nos seduz, ele promete nos dar prazer e nos paga com o desgosto. Devemos nos lembrar da lei da semeadura, né? Que a gente colhe o que a gente planta. O pecado, ele sempre cobra um alto preço e ele nunca fica impune. Pior é quando a gente torna o pecado comum, se torna tão amigável, tão familiar com o pecado, que ele torna-se recorrente e a gente não está nem mais sensível, já está tão acostumado e nós somos enganados pela normalidade de seus efeitos. Gente, que Deus tenha misericórdia de nós, venha apontar sim os nossos pecados para que a gente se arrependa e mude. Terceiro, obedecer é melhor do que sacrificar, né? Como lá em 1 Samuel está escrito. E a desobediência é um grave pecado, mesmo quando é cometida sob pressão. A gente não pode desobedecer ao Senhor, devemos obedecê-lo. E quarto e último tópico, a nossa oferta ao Senhor deve ser sobretudo cheia de vida pura e santificada. Oferta sem vida é abominação de Deus. Ao oferecermos ofertas ao Senhor, primeiro a gente apresenta a nossa vida. É a nossa vida no altar. Depois, trazemos a nossa oferta a Deus. Deus, ele não aceita que a gente altere essa ordem. Primeiro o dinheiro, primeiro a minha oferta e depois a minha vida. Não. Com Deus não se barganha, Deus a gente não compra. Deus é Deus e ele deve ser respeitado. Precisamos obedecer, nos arrepender dos nossos pecados e apresentar uma oferta boa e agradável ao Senhor. Gente, espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado também. É uma palavra assim, bastante forte. Espero que eu tenha sido clara também. Eu agradeço a Deus por essa palavra, que nós possamos ser moldados pelo Senhor, que Deus abençoe cada um. Eu agradeço, gente, de coração a presença de vocês. Agora a gente vai orar para encerrar, tá bom? Senhor, meu Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado e pela tua misericórdia. Pai querido, pedimos, Senhor, que nós não sejamos como o povo de Israel, que o Senhor possa nos convencer dos nossos pecados, nos revelar o verdadeiro caminho, Senhor, que nós possamos nos voltar a Ti, Pai. Expurga de nós, tira de nós tudo aquilo que Te desagrada, Senhor, que nós possamos Te louvar e Te adorar na verdade, na beleza da Sua santidade, nos entregar como sacrifícios vivos a Ti, Senhor, sermos ofertas agradáveis a Ti, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, salve-nos, Senhor, nos alcance com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Abençoe a cada um, a cada lar, a cada família, Senhor. Eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Obrigada, gente, fique com Deus. Tchau, tchau. Antes que eu esqueça, quinta-feira tem culto, fique ligadinho na célula, domingo de manhã tem, domingo à noite também, terça-feira, se Deus quiser, também teremos outra célula. Você está convidado a participar conosco. Tchau, gente. Deus abençoe.